Leituras Interessantes, um podcast do Clube do Livro. Episódio número 1. Angola e as retóricas coloniais, de Alberto Oliveira Pinto. Prefácio de Ana Mafalda Leite. Prefácio. O livro Angola e as retóricas coloniais, de Alberto Oliveira Pinto, é uma obra de imprescindível leitura para investigadores, acadêmicos ou ainda para todos os leitores que se sentem atraídos por conhecer mais acerca do percurso colonial português em Angola. Agora redescoberto em páginas literárias e figurações culturais múltiplas. Significa que a valência desta obra é simultaneamente passível de atingir o grande público, o leitor mais comum, apaixonado ou curioso, ou um outro tipo de leitor, mais especializado, o professor, o aluno, o pesquisador. Isto porque a singularidade da escrita desta obra alia o encanto, a maturidade e a prática de um escritor prestigiado, que Alberto Oliveira Pinto é, ao conhecimento e aturada pesquisa do historiador de África, que se foi fazendo na última década e meia, o que nos coloca perante uma obra muito desafiante e muito sedutora. Este conjunto de ensaios reúne uma visão de obras de Júlio Verne ou de Emílio Salgari, ou ainda da banda desenhada de Tintin, ou, por outro lado, releituras do romance colonial, fazendo-nos repensar na ideologia que se constrói retoricamente naquelas ficções e na forma como o atual romance pós-colonial é propiciador desse processo de desocultação. São recuperadas geografias de Angola, cenários, personagens e lugares que tipificam estereótipos diversos sobre a figura do africano e da forma como foram sendo construídos ao longo de vários séculos de dominação colonial do Ocidente, em obras dispares e muito distintas. Mas um mesmo elo as une. São similares os processos retóricos para as representações racializadas e desumanas do escravo, do indígena, do assimilado, recorrendo-se a um arsenal metafórico que passa pela animalização, coisificação, infantilização, lubricidade e tantas outras figurações retóricas disfarçadas na época colonial sobre o manto diafano da fantasia romanesca, que Alberto Oliveira Pinto, o autor deste livro, vai lenta e criticamente desvelando e colocando a nossa reapreciação. A indagação dos imaginários coloniais vai mais longe ainda. Além da literatura, configurada em diferentes gêneros, percorre as pequenas vilas do interior, as geografias urbanas das cidades coloniais, mostrando os herrendos criadores da estatuária colonial e as suas significações, a par do jogo de certas biografias coloniais, esquecidas ou recuperadas ideologicamente, num palimpsesto de obtusas significações. Os vários ensaios que arquitetam a segunda parte do volume Angola e as retóricas coloniais são sabiamente concatenados num cruzamento de leituras, que se entrelaçam e complementam nas várias secções da obra, mostrando como a colonialidade e suas formas retóricas de persuasão se manifestam em todas as áreas culturais, da arquitetura à estatuária, do ambaquismo ao romance colonial, da banda desenhada ao romance de aventura. O autor vai desenvolvendo paulatinamente a sua trama, de ensaio a ensaio, desconstruindo cenários, épocas, obras literárias, num percurso de indagação sobre o modus faciendi, a utensilizagem retórica e poética configuradora dos imaginários da colonialidade, suas figuras desumanas e variantes, salientando os obscuros ideologemas entretecidos na prática cultural, num processo de demonstração fundamentado e rigorosamente alicerçado em diversificada e adequada bibliografia. Na terceira parte deste volume, ensaios como A Gênese da Literatura Colonial Portuguesa, além de nos darem um percurso cronológico preciso e analisarem algumas das obras mais relevantes produzidas neste contexto, permitem ao leitor compreender a diferença entre o exotismo oitocentista
e a literatura colonial propriamente dita, e balizar a forma como se processou a criação de um gênero narrativo eminentemente ideológico e de que modo os concursos de literatura colonial impulsionaram o seu desenvolvimento. Encontramos aqui elementos preciosos para investigações futuras e novas pesquisas, dissertações, ensaios que permitam colmatar uma área ainda em desenvolvimento, como é a área de estudos coloniais, nomeadamente a da literatura e outras práticas culturais colonial. Este volume de Alberto Oliveira Pinto vem então boa hora resgatar. A última parte do volume inclui vários estudos sobre a literatura colonial angolana, passando pela análise de A Velha Magra de Luanda, de Emílio São Bruno, ou a obra Em Terra de Pretos, de Henrique Galvão, assim como desenvolve a questão do tratamento da mulher e do feminino nos livros de Luís Figueira e de Ferreira da Costa. Este último conjunto de ensaios conclui com um estudo sobre o romance Wanga, Feitiço, romance folclórico angolano, publicado em 1935, de Oscar Ribas, enquanto a apropriação do discurso colonial português por um autor angolano, conducente a uma afirmação da angolanidade através da escrita. Naturalmente que na sequência deste tipo de análises e de estudos se interrogam também algumas das mais interessantes provocações e se abrem áreas de reflexão para o estudioso da literatura colonial. Ver como a escrita e a ideologia coloniais, de certo modo, vieram trazer os elementos necessários e as sementes para o nascimento, fortalecimento e constituição do romance africano, neste caso angolano. Acompanhado de uma excelente iconografia comentada e de uma bibliografia especializada ensaio a ensaio, este livro de Alberto Oliveira Pinto vem trazer-nos a novidade de uma escrita de cunho romanesco-ensaístico, simultaneamente reflexiva, muito culta, pormenorizada até aos mínimos detalhes nas suas referências históricas, indagante e muitíssimo inteligente, sobre as múltiplas teias que o Império teceu nas suas diversas práticas culturais. Estou certo que esta obra se vai tornar um elemento bibliográfico de referência, imprescindível e fundamental para a área de estudos coloniais, bem como outras que, certamente, na esteira desta, este original ensaísta e historiador narrador virá produzir no futuro. Deixo ao leitor a tarefa de poder ter o prazer de ler as páginas que se seguem e também o de se sentir instigado por uma escrita que desoculta do passado os fantasmas coloniais, muitos deles ainda fragmentados e inconscientemente presentes nas práticas culturais do presente.